tudo bom com vocês? Olha aí quem chegou para fazer mais um estudo, muito animada com esse estudo. Quem tá animada e além de mim fazendo esse estudo Mulher do Reino e tem aprendido muita coisa? Deixe nos comentários aqui embaixo se você tem gostado desse estudo, o que você tem aprendido, o que Deus tem feito na sua vida, para a gente poder estar conversando mais sobre o estudo. E quem tá lá no grupo, não se esqueça de estar mostrando o seu planner para incentivar, para estar dando força a outras mulheres que muitas vezes acabam desistindo no meio da caminhada. Então, vamos hoje iniciar mais uma quinzena do nosso estudo. Mas, como vocês sabem, antes de nós iniciarmos, não se esqueça de estar se inscrevendo aqui embaixo e de também estar deixando o seu like aqui para nós, porque isso nos ajuda muito com o crescimento do canal. E também para que mais irmãs possam estar conhecendo esse estudo, não se esqueça de estar compartilhando nas suas redes sociais. Vai lá e marca o Refúgio Secreto lá no Instagram, para que mais irmãs possam estar vendo e tendo acesso a esse estudo e sendo edificadas como você tem sido através desse estudo. Então, hoje nós vamos estar entrando no nosso... Vamos estar vendo aqui, eu vou estar pegando o cronograma para nós estar vendo. Nós vamos estar entrando hoje no estudo 4, que é o estudo Floresça. O livro base para esse estudo é Mulher Cristã, no capítulo 113. Então, se você quer estar se aprofundando mais nesse tema, se você quer estar estudando mais, tendo mais profundidade nesse assunto, não se esqueça de estar comprando esse livro, que é Mulher Cristã. Deixa eu estar mostrando para vocês qual é o livro, para vocês poderem ver a capinha. É esse aqui, ele é da editora Vida, é o Mulher Cristã. Ele é muito bom esse livro aqui, então eu recomendo para você que tem desejado ser uma mulher do reino todos. Floresça. Floresça. Essa palavra é uma palavra muito forte, não é mesmo? Então, nós vamos iniciar o nosso estudo fazendo uma pequena reflexão sobre o que é florescer. Pare e pense. Uma flor que ela vai florescer significa que ela murchou, que ela perdeu suas folhas, que ela perdeu seu fruto, que ela está só no caule, perdeu tudo. E ela vai começar a florescer. Pense quão profundo é isso, floresça. Deus diz para você florescer, para você dar fruto. A poda é uma das tarefas mais importantes para o crescimento de uma videira. Se você em algum momento já viu sobre isso, já pesquisou, você sabe que 90% da vinha é podada anualmente. Todo ano ela é podada. Então, a gente sabe que ano após ano ela vai ter que florescer, mas para ela florescer e dar um fruto bonito, ela vai ser podada. O jardineiro inteligente, porque se não for inteligente, ele não vai fazer. Ele sabe que a poda correta interfere na quantidade e na qualidade do fruto. Então, o jardineiro dessa vinha, ele é inteligente, porque ele poda essa vinha todo ano, todo ano. Ele poda porque ele sabe que vai interferir nessa poda a quantidade de fruto que essa videira vai dar e também sabe que vai interferir na qualidade do fruto. Os ramos vivem sendo atacados por doenças, que em sua maioria pode ser contida com pesticidas e inseticidas, mas existem fungos letais, que o único remédio é a poda. Então, como a gente vê, o jardineiro inteligente, ele sabe que ele tem que podar todo ano, ele sabe que a poda vai interferir na quantidade, na qualidade desse fruto. O jardineiro inteligente, ele sabe que essa videira ela é atacada por doenças, mas que tem doenças que elas podem ser combatidas com pesticidas e inseticidas, mas que existem fungos letais para essa videira que ela só será livre através da poda. Irmã, através desse estudo, eu desejo do meu coração é que você entenda que a poda é necessária e que você vai sofrer podas e que você vai ter que lidar com essas podas e depois vai ter que florescer. Você tem que entender isso. Cada vez
que os ramos são podados, os frutos, eles nascem mais doces. Olha o que está escrito em João 15, do 1 ao 2. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que está em mim e não dá fruto, ele corta. E todo ramo que dá fruto, ele limpa para que dê mais e mais e mais fruto. Você está entendendo a profundidade disso? Você consegue imaginar a profundidade disso tudo? Confesso a vocês que quando eu li até eu ler esse primeiro estudo, eu tinha uma percepção sobre poda, sobre atravessar momentos de tribulações e lutas de uma forma, mas depois que eu fiz esse estudo, bem antes, já antes de passar aqui para vocês, antes de estar fazendo esse estudo Mulher do Reino, eu mudei a minha forma de pensar. E hoje, quando eu fiz esse estudo aqui para estar passando para vocês, me deu um renovo em relação à poda, a ter isso. Se eu quero ser estar fazendo parte da videira de Deus, se eu quero ser ali um caule ligado nele, um ramo ligado nele, eu vou sofrer podas. Por quê? Por duas coisas. Primeira, ou eu não tô dando mais fruto, ele vai me podar mesmo, vai lançar fora. Ou eu tô dando fruto e ele precisa me limpar para que eu dê mais fruto. Então pare agora e analise a sua vida. Tudo que está acontecendo na sua vida tem sido podas porque você não tem dado fruto e você vai ser lançada fora, ou você tem sido podada porque você tem dado fruto e ele está te limpando daqueles fungos letais. Pare e pense. O fruto de que Jesus fala está relacionado à nossa disposição, atitude e natureza cristã. Então, esses são os frutos que nós vamos dar. Então, como é que tem estado a tua disposição em relação às coisas do reino? Como é que tem estado a tua atitude em relação às coisas do reino? Como é que tem estado a tua natureza cristã? Você já parou para pensar nisso? Então, pare por momentos assim nesse estudo e reflita, faça, medite em cada palavra que eu botar aqui, em cada versículo, para entender. Ore, pergunte a Deus: Pai, qual é a minha poda? O que está acontecendo na minha vida? Por que eu estou sendo podada? Por que isso está acontecendo? Como está acontecendo? O que o Senhor quer que eu aprenda? Qual é o fungo letal que eu estou precisando ser tirado da minha vida, que pode me matar, fazer com que eu seja o próximo ramo a ser cortado porque não dou mais fruto? Pare e pense por isso em alguns instantes, para você entender o porquê você tem passado pelo que você tem passado. Algo muito, mas muito importante na nossa vida é a nossa reação à poda. Por quê? Porque a nossa reação à poda, ela vai revelar o grau verdadeiro de nossa maturidade espiritual. Olha só, agora eu acho que eu dei um banho de água fria em muita gente. Porque tem gente que passa reclamando, tem gente que passa murmurando, tem gente que passa dando chute no gatinho, chute no cachorro, gritando. Tem gente que passa por tudo isso. Então aí já está mostrando o seu grau de maturidade em relação às coisas espirituais. A poda, ela vai revelar o quão madura você está em relação àquilo que você está passando. Confesso a você que de todo esse tempo que eu estou passando, faz 3 anos que eu sofro com dores. Mas fazem, deixa eu ver, foi em dezembro, janeiro, fevereiro, março agora. Faz 3 meses que realmente eu tive o diagnóstico de fibromialgia, mas faz 3 anos que eu sofro já de dores. E durante todo esse período, eu passei por várias reações em relação àquilo que eu sinto, em relação àquilo que eu vivo. Hoje ainda, eu ainda passo alguns momentos que me abalam, querendo ou não, me abalam o meu interior, porque eu sou humana, sou carne, ainda fraquejo, ainda tem momentos que eu erro em relação a como eu deveria me portar em relação a tudo isso. Tem dias que estou muito cansada, que tudo me cansa, mas eu tenho aprendido. Muitas coisas eu ainda tropeço, mas muitas coisas eu já amadureci em relação a essa grande poda que o Senhor está fazendo na minha vida, porque eu considero isso uma grande poda para que eu venha a ser limpa e eu possa dar mais e mais fruto para o reino de Deus. Então eu vejo que muita coisa aconteceu durante todo esse tempo
E muita coisa eu amadureci espiritualmente, muita coisa eu mudei de opinião do jeito que eu pensava e melhorou muito mais a minha vida, o meu caminhar cristão. Então a gente tem que, a partir disso, começar a entender que nós aqui somos peregrinos. Nós passamos só por essa terra. Aqui não é a nossa morada, aqui não é a nossa cidade, não é aqui que vamos morar eternamente. Nós estamos apenas passando. E aqui nós vamos ser testados, provados, vamos passar por podas até o momento de chegarmos ao nosso lugar, ao nosso destino, ao nosso alvo, que é a eternidade com Deus. Então, que durante todo esse processo eu venha ser um ramo que venha amadurecer, que eu venha frutificar, que eu venha ter frutos, que eu venha ter, né, ali uma mudança diária. E que eu não venha ser um ramo que todo dia eu regrido, todo dia eu vou andando para trás, andando para frente, vou andando para trás, andando para trás, andando para trás, até que vai chegar um momento que eu vou ser podada, mas não para ser limpa, mas sim para ser cortada, porque não tem mais o que fazer. Então, pare de ter dó de si mesmo. Vou dizer nessas palavras. Aí você pode dizer assim, irmã, mas você não sabe o que eu estou passando. Eu sei que cada um carrega um peso que precisa ser levado. A cruz de cada uma é um. A minha cruz não é a sua cruz. A tua cruz não é a minha cruz, mas cada um tem um peso. Cada cruz tem um peso para si mesma. Então, pega a sua cruz e carregue-a, erga a sua cabeça e siga para o alvo. Porque, querendo ou não, você não sabe qual vai ser seu último dia aqui. Então, faça de todos os dias o melhor dia, como se fosse o último. Ame aqueles que estão à tua volta, com todo amor e sinceridade e alegria no seu coração. Leia a sua palavra de Deus, como se fosse a última refeição que você fosse fazer, com o intuito de se conectar com o seu Pai, mas aproveita essas oportunidades que não são fáceis, que são momentos de poda, para ter maturidade espiritual. Época de podar e florescer. Quero que você guarde algo muito guardado no seu coração. Quero que você lembre-se sempre de que você não é perfeita e que será podada novamente. Eu preciso que você guarde isso no coração, porque muitas pessoas, elas acham que já são perfeitas, que não tem, que aí entra aquela frase assim, por que eu, Senhor? Porque a gente se considera perfeito. A gente acha pelo aquilo que a gente faz que a gente já é perfeito e a gente não é. Então eu quero que você guarde isso no seu coração, de que você não é perfeita e que será podada novamente. Sempre, lembra-se lá do iníciozinho do estudo que eu falei, que um bom agricultor, um agricultor inteligente, ele sabe que todo ano ele tem que podar a videira, porque senão ela pode ter fungos letais. Então ele sabe que tem coisa que dá para ser medido de um jeito e coisas que precisam de coisas mais fortes. Então eu quero que você lembre disso, que quando você passar por uma luta, você já vai estar ciente. Eu não sou perfeita, eu tenho algum fungo letal que precisa ser tirado. E essa poda tá vindo para me ajudar a ter frutos mais doces. Então, depois de aceitar Jesus, a vida fica mais doce, não é mesmo? Muitas vezes a gente não entende, porque a gente passa por momentos de dificuldade e a gente diz, mas a vida com Jesus não é mais doce. Realmente, a gente está tendo uma visão errada. A vida com Jesus é mais doce porque a gente entendeu que a gente não vai permanecer naquele estado. Se a gente... Aquele estado, ele vai passar. Ele vai embora. Não vai permanecer. Então, a vida com Jesus é mais doce porque a gente sabe em quem a gente tem crido. Você tem tentado fazer de coração o que é correto, não é? Muitas vezes a gente tenta de todo o coração fazer, estudar, se disciplinar em todas as coisas, feito de todo o coração. Mas, no entanto, apesar de todos os esforços, você ainda não chegou lá. Muitas vezes a gente se pergunta, nossa, meu Deus, mas eu já fiz tantas coisas, eu tenho me disciplinado, tenho buscado ser diferente, mas ainda não chegou aquele momento da minha bênção, não chegou. Mas acalma, irmã, você vai chegar lá. Tem um momento certo para todas as coisas. A palavra diz que o Senhor não se atrasa e nem se adianta naquilo que Ele vai fazer. Tem um momento certo. O fato de você não ter alcançado a perfeição significa que será podada. Então, nós temos que entender isso. Então, eu quero que essa parte que você grave no seu coração e não tire do seu coração. Que o fato da gente ser podado
todo ano significa que a gente não alcançou a perfeição ainda. Então, eu sei que eu não alcancei a perfeição e eu preciso continuar sendo podada. Eu tenho que ter alegria nessa poda, porque eu sei que quando o Senhor Jesus estiver me podando, é porque eu estou crescendo, eu estou amadurecendo, eu estou tirando outras coisas. No momento que o Senhor parar de me podar, eu tenho que me preocupar, porque significa que eu estou sendo um ramo que não estou dando fruto, que não estou sendo diferente. Então, cuidado. Aquele fungo incurável. Ai, 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 esse fungo incurável. Olha o que diz em Gálatas 5,17. Porque a carne luta contra o espírito, e o espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguimos fazer o que queremos. O fungo incurável é a carne, que nesse momento está representando o ego, não desaparecerá deste mundo e continuará causando sofrimento, porque nos afasta de Deus e dos seus planos para a nossa vida. Então, esse fungo incurável precisa ser tirado. Quando cedemos aos desejos e às exigências da nossa carne, que é o nosso ego, o nosso coração se inclina para a autossatisfação. Eu quero satisfazer os desejos do meu ego. Esse fungo é muito perigoso e Deus vai podar sempre que precisar tirar. Quando ele começa a se alastrar, Deus vai lá e vai podar para que você não venha parar de dar frutos. Como podemos reconhecer o ego a fim de combatê-lo rapidamente e evitar dores e podas desnecessárias? Então, eu quero que você entenda que você tem como combatê-lo com os pesticidas, né, que a gente falou lá no início, né, os agrotóxicos, para impedir que esse fungo se espalhe e precise, ó, pá, cortar, ter aquela poda. Então, como que eu posso evitar isso? O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 11:31, ele já nos diz o que temos que fazer. Mas, se julgássemos a nós mesmos, não seríamos condenados. O ego pode ser identificado naquilo que tentamos controlar e por aquilo que somos controlados. Então, aqui vai uma dica para você, irmã, que tem aquele costume de cuidar da vida do outro, que tem o costume de julgar a vida do próximo, que tem o costume de olhar pro dedo do próximo, vamos dizer assim, né? É muito mais fácil olhar o do outro e dizer que tá errado do que olhar no meu e dizer que tá errado. Mas tá aqui, ó, mas se julgássemos a nós mesmos, no momento que você parar de se ocupar com a vida do próximo e se ocupar com a sua, não estou falando em relação a obras, em relação a obras de bênçãos na vida dos irmãos, de tu ajudar os irmãos. Não estamos falando disso, estamos falando do ato de julgar. Porque a gente tem muita mania de pegar assim, irmã, eu vim te encorajar, te ajudar, orar contigo, né? Não, a gente quer, não, irmão, tu errou, tá pecado, a palavra tá falando isso, tá falando aquilo, tá falando aquilo, tu vai pro inferno. É isso que muitas irmãs fazem. Mas não. Então, hoje nós estamos falando aqui pelo fato de nós ficar julgando, vamos dizer assim, fazendo aquela fofoquinha, aquele mexerico dos outros. Se nós parássemos com isso e cuidássemos de nós mesmos, nós evitaríamos muitas podas na nossa vida. Não é mesmo? Nós iríamos aprender muito mais e poderíamos ajudar muito mais o próximo a identificar aonde estamos muitas vezes sendo controladas e estamos tentando controlar, porque é esse que é o intuito do ego. O que tu tem tentado controlar? O que tem te controlado? É aí que tu tem que começar a botar ali, né, aqueles veneninhos para combater, para que você não precise de uma poda desnecessária, que você já poderia ter combatido antes, mas Deus teve que vir, aquele bom agricultor maravilhoso, inteligente, teve que vir e cortar aquele ramo porque você não combateu antes. Então, aí você sofre a poda e pergunta para Deus por quê. Então, vamos nos atentar, irmã. Ser mulher do reino é olhar para nós mesmos, julgarmos a nós mesmos, vermos aonde estamos errando e consertar com a ajuda do Espírito Santo. Depois de todo esse trabalho da poda, de reconhecer, de estar nesse momento crítico, vem a parte do crescimento.
Olha o que 1 Pedro 5,8 diz. Tende bom senso e estais atentos. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que procura a quem possa devorar. Dessa semana passada, eu botei para vocês lá no Instagram que eu estava estudando sobre essa passagem mesmo aqui. Eu tinha pegado uma pregação para ver que ela vai falar sobre a autoridade do crente. É muito boa essa pregação. Deixa eu pegar meu caderno aqui para mostrar para vocês. Esse aqui é meu caderninho de pregações, que eu anoto todas as pregações que eu vejo, né? Então tá aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Deixa eu ver, essa aqui, ó. Rompendo limites, a autoridade do crente, que é com base nesse texto, 1 Pedro 5,7. Se vocês quiserem ver, vocês vão amar. O nome do pregador eu não anotei aqui, deixa eu pegar aqui, ó. É Lamartine Possela. Ele é muito bom. Você bota Rompendo Limites. São várias pregações sobre isso, sobre nós entender o que o adversário tem feito, como que o adversário tem agido. Muito boa. Eu fiz só a primeira até agora, que é a autoridade do crente, mas elas são 4 pregações. Então, eu vou passar para a próxima. Até já arrumei aqui, deixa eu mostrar para vocês, ó. Rompendo os limites da alma é a próxima, que eu já vou começar a fazer também, porque é muito importante a gente entender isso e entender como o inimigo tem agido na nossa vida. Quando Deus nos poda, o resultado é mais crescimento e frutos mais doces. Você conseguiu compreender isso, né? Quando Deus ele vem nos poda, não é porque ele quer apenas nos podar, mas ele quer que nós estejamos um crescimento maior e frutos mais doces. E o diabo, ele ataca com a intenção de nos destruir. Então, você tem que entender que no momento que você é podada, muitas vezes o inimigo também vai atacar. Por quê? Porque ele sabe que você vai crescer, você vai dar mais frutos e mais doce. Então, ele vai atacar. E é muito importante você saber a diferença entre poda e destruição. Você tem que entender isso. Então, tem muita gente que está vivendo destruição achando que é poda, e tem muita gente vivendo poda achando que é o inimigo destruindo. A poda geralmente acontece quando Deus usa situações, pessoas e circunstâncias para nos levar a crescer em disposição, atitude e natureza cristã. Então, a poda, ela geralmente vai vir para trazer isso, para te ajudar a mudar a tua disposição, para que tu cresça em atitude, na natureza cristã. Então, Deus vai sempre usar uma situação, pessoas e circunstâncias essa poda. E agora, como é que eu vou saber como é a destruição do inimigo? E como que é a destruição? Então, você vai conseguir ver essa destruição quando, por exemplo, assim, ó, Deus nunca vai usar um vício para te escravizar, para te crescer. Não vai. Isso com certeza você já consegue identificar que é o inimigo. Então, você nunca vai se tornar escravo de algo para você aprender uma lição. Não. Então, tudo aquilo que te torna escravo é o inimigo tentando te destruir. Então, tudo aquilo que você vê na sua vida, que você tem ficado escrava de determinadas coisas, que nem a gente tem aquele versículo que fala assim, ó, todas as coisas eu posso, mas nem tudo me convém. Então, por exemplo, assim, ó, eu posso olhar televisão, mas eu tenho que analisar. Será que, por exemplo, assim, eu tenho priorizado na minha vida TV, filmes, séries, programas, e priorizado aquilo ali na minha vida, então eu tenho me tornado escrava daquilo ali. Então aquilo ali não é uma poda de Deus. Aquilo ali tem sido uma destruição do inimigo para me afastar de Deus. Então eu consigo reconhecer. Então vamos botar assim, por exemplo, tá. Aquele meu momento livre, eu já estudei minha palavra, eu já li a Bíblia, eu já fiz, vamos dizer assim, as minhas disciplinas espirituais, e eu peguei aquele meu momento de reflexão lá, para sentar um pouquinho lá, aquele momento, né, que a gente descansa. Quer sentar um pouquinho, quer deitar um pouquinho, vou olhar um programa. E chega uma pessoa atribulada na vida da gente, naquele momento, vamos botar assim. E acontece um monte de coisa. Aí tu já consegue ver que Deus está tentando fazer alguma poda em alguma coisa, porque aquela pessoa chegou atribulada na tua presença, foi olhar a televisão, vamos dizer, calminha ali, não é toda hora que tu olha, mas naquele momento exato ali, chegou aquela pessoa tribulenta na tua volta, falando um monte de coisa e dizendo um monte de coisa. Ali,
está acontecendo uma poda, porque através da tua disposição e tua atitude em relação àquilo que aquela pessoa está fazendo, que vai mostrar a tua maturidade espiritual. Então, tudo aquilo que pode te fazer uma reflexão é uma poda. E tudo aquilo que te torna escravo é uma destruição. Deus quer que você examine sua atitude, disposição e natureza cristã. Estão realmente agradando a Deus? Então, eu quero que através desse estudo, nesses 15 dias agora que nós temos para estar estudando essa palavra, meditando em cada versículo, marcando na nossa Bíblia, né? Fazendo um Bible Journal sobre esses versículos, a gente venha colocar no nosso coração, será que a minha disposição, minha atitude, a minha natureza tem agradado a Deus? Será que eu tenho vivido escrava de certas coisas, achando que tá tudo bem e Deus vai me podar? Você precisa entender as circunstâncias em que você está vivendo para poder entender o que Deus quer falar com você. Você tem que entender que você tem que florescer. Você não vai ser podada para sempre. Quando você estiver nessa terra, com certeza, anualmente o Senhor vem podar para tirar esses fungos. Mas vai chegar um momento que isso vai parar porque a gente vai alcançar o nosso alvo, que está em Cristo. Então prossiga, tenha ânimo. Que nem ele disse lá para José, te esforça, tenha bom ânimo, né? Não desiste. Nossa caminhada muitas vezes se torna, vamos dizer assim, cansativa. A cruz às vezes parece estar mais pesada. Mas Deus, ele sempre manda alguém. Assim como lá Jesus estava carregando a cruz, ele mandou uma outra pessoa do lado ali junto, carregou com ele, ajudou ele na hora da cruz ali. Ele sempre manda alguém para nós. Sempre manda o Espírito Santo para nos fortalecer e nos ajudar. Para nós continuar a nossa caminhada. Então, irmã, não desista se você está passando por um momento de poda. Ou até mesmo agora, se você entender o que é uma destruição que o inimigo tem feito. Então, vá, te erga com a autoridade que Deus te deu. A autoridade que Ele te deu em nome do Filho dele, Jesus Cristo. Te levante e profetize. Profetize sobre a sua casa, profetize sobre sua vida, profetize sobre tudo. Porque Deus é contigo. Na poda nos alegremos e na destruição atacamos. Porque o nosso alvo é o crescimento espiritual, crescer em Cristo e florescer no reino dos céus. É florescer para dar fruto para outros irmãos também. Então que nós venhamos ter ânimo e nós venhamos passar pela nossa poda felizes com aquilo que Deus tem feito, porque significa que Ele está nos tratando para darmos mais frutos e mais doces. Bom, meninas, fica por aqui o nosso estudo. Espero que Deus tenha falado no coração de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo estudo. Tchau, tchau!